Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Valéria Baptista e você está assistindo ao quarto episódio da nossa série de certificação AZ900. Aqui eu trago todo o conteúdo do treinamento oficial dessa certificação com o objetivo de levar você a alcançar o seu PES. Fique ligado porque a aula de hoje traz bastante coisa sobre segurança, é um conteúdo muito importante não apenas para a prova, mas também para o seu dia a dia trabalhando com cloud. Então, vamos para a aula de hoje. E hoje, no episódio 4, vamos estar abordando o tema da segurança na nuvem e quais são as ferramentas dentro do Microsoft Azure que vão nos ajudar a trabalhar no nosso dia a dia e garantir a segurança do nosso ambiente. Hoje nós vamos ter dois módulos sobre recursos de segurança no Azure e também sobre a segurança de rede. Vamos falar também bastante sobre a parte de responsabilidade entre o provider e o contratante, que é um tema bastante polêmico, né, pessoal? Não se iluda, só porque está na nuvem não quer dizer que está seguro. Então, vamos lá. Nosso módulo 1, vamos falar sobre os recursos de segurança e as ferramentas dentro do Microsoft Azure e vamos abrir a nossa aula falando sobre Microsoft Defender para a nuvem. Eu até coloquei aqui entre parênteses sobre central de segurança do Azure, talvez você ainda encontre em algumas documentações com este nome, porque ele mudou no Ignite de 2021. Né, um lançamento, né, o Ignite, para quem não conhece, é um evento da Microsoft que tem a cada 2 vezes, né, por ano, geralmente em março e depois mais no final do ano, e a Microsoft apresenta, né, novas ferramentas, funcionalidades, traz novidades, né. E no último Ignite nós tivemos a alteração do nome, né, da Central de Segurança do Azure para Microsoft Defender para a nuvem. Então fique ligado sobre essa parte nas documentações. Mas quem é o Microsoft Defender? Quem ele defende e como que a gente vai, né, utilizar ele no nosso dia a dia? Bom, ele é um serviço de monitoramento que vai nos fornecer uma visibilidade de postura de segurança. Anote esse termo, postura de segurança em todos os nossos serviços, dentro da nossa subscription ou subscriptions, né? Geralmente uma empresa ela tem mais de uma subscription, né? Tanto no Azure quanto, né, no nosso ambiente local também a gente pode estender esse cara para vários outros itens. Então, quando a gente está falando de postura de segurança, quem é essa postura? Quem determina no que isso implica no meu dia a dia em termos práticos, por exemplo. Bom, a postura de segurança vai ser uma avaliação com base em já alguns itens que a Microsoft vai estar literalmente nos auditando, digamos assim, e políticas de segurança cibernética. Por exemplo, lá dentro do Microsoft Defender, ele vai avaliar, de certa forma, boas práticas. Se você não está utilizando, por exemplo, o MFA para suas contas, né, na sua empresa, ele vai indicar, olha, você não está pontuando nesse termo porque a Microsoft entende, por exemplo, que o MFA é um item que deveria estar ativado por uma questão de segurança. Então, ali a gente vai ter no painel. Logo mais eu vou acessar o portal, vou mostrar para vocês como isso funciona na prática, mas é importante que você saiba que o Defender faz, por exemplo, a monitoração e configurações de segurança das cargas de trabalho, tanto locais como na nuvem. Ele vai aplicar as configurações de segurança necessárias à medida que elas vão ficando online, né? Mas não, quando eu digo que ele vai aplicar, não que ele vai trabalhar por nós, mas ele vai nos levantar quais são essas atualizações. É bastante importante que você entenda que o Microsoft Defender ele vai fazer uma varredura, vai fazer uma leitura do nosso ambiente, vai nos fornecer recomendações de segurança baseado, né, em tudo aquilo que a Microsoft já vem trabalhando, mas ele deixa a nosso critério. Né? Lembre-se que ele não necessariamente vai atuar, ele vai me dizer o que seria uma boa prática, por que eu deveria utilizar isso, mas talvez nem tudo aquilo que ele pontue para a minha organização eu vou ter o interesse de ir lá e executar. Lembre-se que quando a gente fala de aprendizado de máquina, aqui isso também é aplicado. A própria Microsoft vai utilizar isso em cima do Defender para garantir que nós vamos ter uns recursos, né, totalmente em dia,
que todos os itens vão estar sendo avaliados, até mesmo a gente consegue definir regras para listar aplicativos que são permitidos ou não dentro da nossa organização, fornecer controle de acesso a portas na nossa rede em cima do acesso que a gente chama em Just in Time, né, o JIT, né, para alguns, que é um acesso onde a gente solicita um permissionamento para executar uma determinada ação por X tempo. Então, são várias coisas que o Defender consegue atribuir aqui para nós, desde a pontuação, isso é um item bastante interessante que as empresas gostam de avaliar, porque uma pontuação segura ela está refletindo diretamente a postura de segurança da minha organização. Então, eu preciso ter uma pontuação relativamente alta, até mesmo para fins de auditoria. Né? Grandes empresas passam por auditorias regularmente e os auditores eles já vêm com algumas questões pontuais, ou seja, eles vão querer avaliar quais são os itens de segurança que estão sendo aplicados na empresa, principalmente se os colaboradores estão trabalhando no modelo remoto, em que pode deixar, né, que dados sejam vazados de uma forma mais facilitada, porque as pessoas estão levando, por exemplo, o notebook para casa. Seguir essas recomendações de pontuação vai nos ajudar também a manter, né, a nossa empresa seguindo uma linha de boas práticas. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando numa empresa, independente se você é um colaborador direto ou se você está fazendo um modelo de POC, auxiliando um cliente para a nuvem, ou até mesmo atendendo um chamado, olhar o Microsoft Defender é importante, independente se você é ou não da área de segurança, porque isso faz com que você tenha uma visão de como está, né, o estágio atual daquele cliente, até mesmo para fazer indicações de melhores práticas. Então, aqui a gente tem um relatório atual da postura de segurança da nossa organização. Lembrando, né, que pelo fato do Defender for Cloud, né, ou Microsoft Defender para a nuvem, ele inclui esses recursos avançados de defesa para a nuvem, e a gente pode também integrar isso à segurança de redes e integridade de arquivos também, né? Como eu comentei, a gente pode garantir através dele a questão do tráfego, ele faz recomendações sobre os NSGs, a gente já vai falar sobre quem é o NSG, essa parte do Just in Time, e assim a gente também tem acesso às ferramentas de segurança da nossa organização. Então, ele fala muito sobre a conformidade com as políticas. Existem políticas aqui já determinadas pela Microsoft em cima, né, de boas práticas. Então, por isso que eu digo, tem algumas coisas que daqui a pouco ele vai estar sugerindo e você não vai achar tão interessante assim executar. Mas é importante que você avalie principalmente os itens de alerta de segurança, né, para que você não venha ter um evento onde um atacante consiga acessar a rede, dados da sua empresa, porque é importante, pessoal, a gente colocar o seguinte: a nuvem em si, não apenas o Azure, outros providers, eles têm boas práticas, sim. Existem vários termos aonde as empresas elas comprovam que tem ISO, que elas estão seguindo regras, estão seguindo normas, mas o fato de você ter os seus itens na nuvem não quer dizer que você está seguro. Existem boas práticas e o Microsoft Defender para a nuvem vai nos ajudar com elas. Então, vamos dar uma olhadinha no portal, como é que ele aparece, né, num cenário real para nós e fazer literalmente uma exploração do Microsoft Defender. Vamos lá. Agora, com o portal, fica bem mais fácil a gente entender como que funciona a lógica em cima do Microsoft Defender. Pessoal, se você vir pelo menu, ele fica bem no finzinho, Microsoft Defender para a nuvem. Aqui nós temos uma avaliação, no meu caso, eu tenho uma assinatura do Azure em atividade. Lembrando, se você tiver na sua empresa mais de uma assinatura, ele vai marcar aqui. Você pode selecionar assinaturas individualizadas para ver a nota de cada uma, mas se todos estiverem ativas, ele vai trazer uma nota com base em todas as assinaturas que você tiver aqui na sua conta. Aqui em introdução,
ele já está mostrando para mim que eu não tenho o recurso ativado no momento, né? Ele não é um recurso free, pessoal, fique bem claro. Ele é uma proteção avançada, aonde aqui ele até traz mais ou menos qual que seria o valor em cima dos principais recursos na nuvem, como servidores, instâncias, banco de dados, né? Relacionais, não relacionais, contas de armazenamento, os próprios cofres de chaves, a parte de DNS e gerenciamento de recursos. Então, aqui ele já traz mais ou menos um valor que seria esse custo e já está me avisando, né, para que eu venha fazer a habilitação dos recursos de segurança. A gente pode fazer uma avaliação de 30 dias. Então, se você está utilizando, né, uma conta trial, pode vir aqui e ativar e entender como que isso está funcionando, criar alguns recursos, você pode instalar agentes, né? Aqui no caso, na parte de instalação de agentes, você vai utilizar isso em outras máquinas, né, que não estão aqui no Azure. Você pode fazer aqui na introdução, ele até permite, ó, adicionar servidores não Azure, ou seja, use o agente do Log Analytics para estender recursos do Microsoft Defender for Cloud para servidores em execução fora do Azure. Se nós viemos aqui em configurar, ele vai pedir para que a gente crie um workspace. Lembrando, quando nós vamos fazer essas integrações, alguns itens precisam ser criados, tá? E daí aqui ele já está me avaliando, ó, quando você precisa ter acesso no workspace para assinatura, você vai precisar ter algumas permissões, vai inicializar um processo de avaliação de 30 dias, depois, né, a gente já começa a pagar, e você vai ter que precisar monitorar esses computadores. Após a integração, você vai fazer um inventário. Então, tem algumas configurações em que a gente pode fazer, estabelecer políticas de segurança, ter uma visibilidade sobre todo o locatário. Esse terceiro item de recomendações, aquele que eu estava comentando, né, no início da aula, só tenha cuidado para não se perder sobre essa parte de recomendações pelo seguinte. Na aula passada, nós estávamos falando, né, sobre o advisor. O advisor, ele é um item que faz recomendação de custos, segurança, confiabilidade, excelência operacional e desempenho. Assim como o Microsoft Defender para a nuvem, ele não faz nada por nós, ele está nos dando uma visão dele sobre aqueles itens. Aqui no Defender para a nuvem, nós também temos essa guia de recomendação, mas perceba que ela está voltada somente para a segurança. Então, você que está estudando para sua prova Z900, cuidado para não confundir entre um e outro. O Microsoft Defender, como o próprio nome diz, né, relacionado à defesa, ele está falando especificamente de controladores de segurança no nosso ambiente. Então, não confunda ele com o advisor. O advisor vai trazer boas práticas, ele até tem uma guia de segurança, né? Mas ele está mais relacionado à parte de custos, né? Tem a parte de segurança, se a gente for olhar lá também, mas procure não se confundir, porque isso não é necessariamente o ponto focal dele. Ele está nos dando aqui alguns itens que a gente pode avaliar, mas o Microsoft Defender é exclusivo de segurança. Então, se nós estivermos em uma situação onde está perguntando de boas práticas, de custos, nós estamos falando do advisor. Agora, quem vai dar a nota da minha subscrição é somente o Defender, né? Então, tenha cuidado com esse ponto para garantir que você não vai se perder. Então, fazendo um overview aqui do Microsoft Defender para a nuvem, primeiramente nós temos aqui a classificação de segurança que ele está trazendo para a minha assinatura, né, de 2 de 11 controles, tem algumas recomendações, 8 de 12 também. Aqui nós temos acesso a cargas de trabalho, gerenciador do Fire, a parte de inventário. Claro que aqui ele está fazendo até a proteção de informações, mas estamos em versão prévia, né? O preview que nós costumamos falar. Nós temos acesso aqui pastas de trabalho, a parte de comunidade, proteção de cargas de trabalho e gerenciador de Fire. Então, aqui nós temos comunicação com outros itens de segurança também. Até vamos falar na sequência sobre outros modelos relacionados à segurança. Não é apenas o Microsoft Defender
que vai nos ajudar nesse sentido. Nós temos diversas ferramentas que nós podemos utilizar. Então, lembrando, falando de Microsoft Defender, ele vai nos trazer recomendações de segurança em cima de todas as assinaturas que nós temos na nossa subscrição, incluindo uma nota. Então, essa nota que ele traz para nós, a gente precisa avaliar. Geralmente, o time de segurança ele vai ficar em cima, né, no que a gente chama de pessoal de infraestrutura. Agora, a gente já tem o pessoal do time de segurança avaliando essas questões também. E um ponto interessante é que, se nós olharmos aqui o valor que ele atribui às recomendações. O que é interessante, por exemplo, ele está solicitando que eu habilite o MFA, né? Eu desmarquei já para ele ter uma pontuação alta aqui para mim, né? Mostrar no laboratório para vocês. Eu não estou com um MFA habilitado nesse momento, então ele está dizendo que se eu habilitar, ele vai me dar uma pontuação de 10 em cima daquilo que eu não estou aplicando agora, em um recurso que é a minha subscrição. E aqui eu tenho um item que ele está sem o acesso, né, de permissões, eu vou excluir ele em seguida também, e ele está me dizendo que se eu acessar esse item e realizar a alteração que ele está me sugerindo, eu vou ganhar mais 4 pontos. Né? E o interessante a gente avaliar aqui também, que nós temos outros 2 itens que ele está até sugerindo uma melhoria, mas não tem nenhuma pontuação. Então, isso é importante da gente avaliar quando vai fazer, né, algumas coisas que o Microsoft Defender está nos pontuando. Geralmente a gente começa por aquelas que dão a pontuação maior, né? Porque vai dar uma maior diferença lá na nota da nossa subscription. Mas lembrando, pessoal, ele está somente nos sugerindo, ele não vai fazer nada por nós, mas eu tenho que ter a avaliação particular da empresa para validar se aquilo que ele está sugerindo existe uma necessidade mesmo de fazer. Então, aqui a gente poderia vir aqui, ele estava falando da assinatura, tem alguns itens aonde ele aparece um botãozinho aqui do lado dizendo que ele pode fazer um fix, ou seja, arrumar aquilo para mim, né? E alguns itens vai aparecer para nós, no meu caso aqui não apareceu em nenhum, porque não foi nenhum dos casos, mas pode aparecer para vocês quando vocês entrarem nessa tela, ele já sugerindo que ele vai iniciar o processo de ajuste. Então, este é o Microsoft Defender, ele é um item bastante importante no nosso dia a dia de trabalho e vai nos ajudar, né, a responder esses alertas de segurança, vai nos ajudar a ter um modelo de nuvem mais seguro e, conforme eu havia falado, ele não faz nada por nós, ele vai nos sugerir, vai nos dar a nota, mas você tem que correr atrás. Então, vamos para o nosso próximo item lá na nossa apresentação. E apenas finalizando, né, esse tópico do Microsoft Defender, nós temos uma questão de conformidade com as políticas, avaliações contínuas, recomendações personalizadas e, claro, proteção contra ameaças. Lembrando, este é um serviço pago que vai nos ajudar a entender a maturidade de segurança da nossa empresa, vai trazer para nós recomendações do que nós deveríamos fazer para ter um ambiente mais seguro, mas não vai fazer nada por nós. Nós precisamos ir lá, avaliar aquilo que ele está nos sugerindo e garantir quais são as ações que precisam ser realizadas. Este é o Microsoft Defender para a nuvem. E nosso próximo item é o Azure Sentinel. Ele também é mais uma ferramenta que ajuda na parte de segurança quando nós estamos falando do modelo de nuvem. Ele é uma ferramenta que a gente pode pontuar como fortemente do lado de inteligência artificial, porque ele faz a comunicação com outros pontos da Microsoft e ali ele vai atribuindo padrões e além disso ele é muito conhecido pelas siglas de CIEM e SOAR. Da onde que são essas siglas e o que isso nos ajuda? Bom, o gerenciamento de segurança em larga escala, né, que nós vamos trabalhar através do Sentinel ou Sentinela, né, se a gente falar da tradução em português, ele vai nos ajudar porque ele vai trazer eventos e informações de segurança, além de agregar os dados de fontes diferentes. Ele vai literalmente estar fazendo uma varredura do nosso ambiente como um todo.
nós podemos coletar os dados da nuvem em larga escala, desde os nossos usuários, os dispositivos, o Sentinel também tem uma versão para o 365, aplicativos que as pessoas estão usando, a nossa infraestrutura, lembrando tanto local como também em outras nuvens. Nós temos uma detecção de ameaças, onde a gente pode avaliar a questão de falso positivo, investigar ameaças através de inteligência artificial, utilizando, né, a experiência cibernética da própria Microsoft e a parte do SOAR, porque ele vai responder a incidentes rapidamente. Nós podemos ter aqui já uma estratégia de, a partir do momento que ele coletou um dado, detectou que aquilo ali não está dentro dos conformes, ele vai investigar com base em padrões e ele responde. Ele pode literalmente criar um ticket para mim e depois me avisar: olha, eu já fiz aqui a avaliação, isso aqui era uma ameaça, eu já fiz, né, toda a avaliação dessa ameaça. Ela não consta mais aqui e aqui está o relatório. Então, o Sentinel, em muitos momentos, ele vai trabalhar por nós. Ele é uma ferramenta extremamente robusta, tem crescido nos últimos anos. Ele oferece suporte para muitas fontes de dados. Isso é bem interessante. E essas conexões, elas vão ser tratadas pelo que a gente chama de conectores integrados. Nós podemos utilizar ele, como eu mencionei, na parte do 365, lá nos usuários no Azure Active Directory. Ele trabalha também com o Microsoft Defender, né, o nosso firewall da Microsoft. Nós podemos conectar também com outros serviços e soluções, né, até serviços como o AWS CloudTrail, né, nós podemos usar o Sophos, o VMware e outros conectores aqui para avaliar outros serviços que porventura a minha empresa também tenha, né? Nós podemos conectar o Microsoft Sentinel com outras fontes de dados externas, utilizando até mesmo o Syslog ou a API REST. Né? Ele faz toda essa detecção de ameaças, porque ele tem uma análise personalizada e integrada, onde a gente vai ter regras, onde ele pode criar critérios. Lembre-se que como ele trabalha em cima de inteligência artificial, tem muitas coisas ali que a própria Microsoft vai alimentar uma base de dados para nós. Nós podemos criar as nossas próprias regras? Podemos, mas aqui nós conseguimos também avaliar em cima do Azure Defender como que a Microsoft está alimentando essas informações com base em todo um trabalho já que vem sendo realizado há muito tempo. Então, a parte do Azure Sentinel, esses conectores que nós vamos trabalhar em cima de outras ferramentas nos ajudam muito no dia a dia. E pelo fato dele ser um sistema em cima de CIEM-SOAR, ou seja, ele vai fazer toda essa avaliação e vai nos trazer também uma resposta àquilo que ele identificou como sendo um erro, como sendo um atacante, ele literalmente trabalha por nós. Então, vale a pena olhar para o lado de segurança e pensar muito bem e, se possível, também ter o Azure Sentinel ativado no seu ambiente. Vamos falar um pouco sobre o Key Vault. O Key Vault, ele vai ser para nós, termos práticos, um cofre de senhas, cofre de chaves, cofre de certificados, entre outros itens, né? Por não falar um cofre de segredos. Então, quando nós estamos falando em termos de dia a dia, quando que eu vou utilizar o Key Vault, por exemplo? Lembrando que os sistemas que estão em nuvem, eles ficam muito mais vulneráveis a atacantes. Então, perceba que se um atacante consegue fazer um acesso, um e-commerce, por exemplo, e chegar na parte de banco de dados e lá no código tiver o usuário sem exposto, isso pode gerar grandes problemas para a minha organização. Então, hoje, nós não utilizamos mais esse modelo, principalmente falando de nuvem. O que nós fazemos? Nós vamos criar um Key Vault. Lembrando, o Key Vault ele é um item associado à região, ele não é um serviço global. Então, se você tem um Key Vault na região do Brasil, ele só vai ser acessível para os servidores que estão lá. Se ele estiver nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você precisa ter mais de um Key Vault quando você tem itens que estão em mais de uma região, isso é bem importante, mas ele vai te ajudar a gerenciar segredos. Lembrando, quando a gente fala de segredos, usando usuário e senha, por exemplo,
Nós não estamos falando aqui, pessoal, de usuários comuns. Seria o caso de um usuário senha de um servidor. Nós podemos ter acesso a certificados, chave de API, né, certificados TLS, por exemplo, SSL. Então, aqui vai ser um local onde a gente vai guardar chaves, segredos, senhas que são de sistemas e são de ambientes. Então, o benefício de utilizar o Key Vault, por exemplo, eu vou ter um local centralizado. E ali eu vou dizer quem tem acesso para utilizar o meu Key Vault. Nós vamos ter, né, um algoritmo em cima dessa chave, ele vai ser criptografado e aqui nós conseguimos ter uma gestão e administração simplificada dessas senhas. Então, quando nós falamos sobre o modelo do Key Vault, sempre se lembre, é onde nós vamos guardar senhas de administradores, aonde nós vamos guardar certificados do nosso ambiente, dados de acesso a um banco de dados, por exemplo. E assim nós vamos utilizar ele no nosso dia a dia. Quando a gente vai para o portal, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que isso funciona. Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona a nossa criação de um Key Vault lá pelo portal da Microsoft. E chegando aqui no portal, eu fui na busca e cliquei em cofres de chaves. Caso você esteja com o portal em inglês, você vai acessar a opção Key Vaults. A gente vindo aqui para criar um cofre de chaves, qual a primeira coisa? Eu preciso associar ele a um grupo de recursos. Se eu não quiser nenhum daqueles que estão aparecendo aqui, eu preciso criar um novo grupo de recursos. A questão do nome, o cofre precisa ter apenas caracteres alfanuméricos e traços e não pode começar com um número, isso é bem importante. Eu vou colocar aqui um nome que eu acredito que seja único, vamos lá. O cofre da Valéria, vamos ver se alguém está usando. Não, ninguém está usando nessa região. Tipo de preço, o que seria esse item? Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer que o Premium inclui o suporte para as chaves com apoio HSM. Não é o nosso caso, estou fazendo apenas um modelo, né, de laboratório. Nós temos as opções de recuperação. Aqui seria, no caso, aquela deleção acidental que às vezes acontece, onde a gente pode recuperar, né, esse cofre de senhas. Ele já vem habilitado para 90 dias, né? Dias em que os cofres excluídos devem ser retidos. Se a gente vier aqui, ó, pode ser configurado de 7 a 90 dias, ou seja, 90 é o tempo máximo, e não poderá ser alterada ou removida. Então, no momento que eu estou fazendo a criação do meu cofre de chaves, eu tenho que dizer sobre essa opção de recuperação, quantos dias que eu vou querer deixar, mínimo de 7 e o máximo de 90. E aqui eu tenho as proteções, né, contra a limpeza, se eu posso deixar habilitada ou desabilitada com base no tempo. Aqui nós temos a política de acesso ao cofre, né, ele já está dando permissão aqui para minha conta. A parte de rede, qual que vai ser a conectividade? Todas as redes selecionadas ou um ponto de extremidade privado. Aqui é importante, em um ambiente produtivo, nós já deixarmos quais vão ser as redes que vão acessar. Lembrando, não adianta eu colocar, né, todas as coisas valiosas no meu cofre e deixar ele aberto, né? Nada vai funcionar dessa forma. E a parte de marcas, que seriam as nossas tags. A partir daí, a gente pode dar um revisar e criar. Nós vamos ter o nosso cofre de chaves. Depois, quando nós formos guardar os segredos lá dentro, a gente pode manipular essas informações também para avaliar quem pode ou o que pode acessar e lembrando, partindo da onde. Mas, via de regra, quando tiver na prova de vocês questionando, ou até mesmo no dia a dia, você precisa salvar um usuário e senha que é de um administrador ali de uma máquina importante. Você precisa guardar certificados, você precisa, né, ter uma informação de banco de dados, a conexão. Aonde você salva isso? No seu Key Vault ou cofre de chaves. Então, vamos voltar para o conteúdo. E agora, o nosso próximo tópico fala sobre host dedicado do Azure. Isso mesmo, nós temos um ambiente de nuvem pública, onde nós temos, né, a nossa máquina, que pode estar, né, com N outras máquinas de várias empresas dentro do mesmo servidor, mas nós também temos a opção de host dedicado.
Talvez você não saiba, mas no Azure, as máquinas virtuais, elas vão ser executadas em um hardware compartilhado que vai ser de gerência da Microsoft. Embora esse hardware ele seja compartilhado, as cargas de trabalho da VM, claro, elas vão ser isoladas das cargas de trabalho executadas por outros clientes do Azure. Mas existem algumas empresas que precisam, ou por conformidade regulatória, ou até mesmo visando a performance de um ambiente muito crítico, elas exigem que o serviço delas seja executado em uma máquina literalmente só delas. Como é que a gente faz isso? Através do host dedicado do Azure. Ele vai fornecer um servidor físico dedicado para hospedar as VMs do Azure, seja para Linux, seja para Windows, para aquele cliente em específico. Quais que vão ser os benefícios, né, de nós termos um host só para nós? Bom, nós vamos ter uma visibilidade e um controle sobre essa infraestrutura de servidor que está sendo executada, né, nas VMs do Azure. Obviamente, vai atender esses requisitos de conformidade que a gente havia iniciado e nos permite escolher número de processadores, recursos de servidor, a série da VM e o tamanho de VMs dentro do mesmo host. Lembrando, isso é um recurso bastante caro, você vai ser cobrado pelo host dedicado, independente de quantas VMs você vai colocar nele, você vai ser cobrado por todo o hardware, né? E o preço desse host também vai ser baseado na família da VM, no tipo, tamanho do hardware, na região, o licenciamento, armazenamento, uso de redes, entre outras coisas. Utilizar o host dedicado do Azure é para poucos, mas é importante que você saiba que ele existe, porque nós vamos ter, né, um host dedicado, provisionado dentro do data center, né, que vai ser da Microsoft, mas só para aquela empresa. Então, se você tiver alguma questão na sua prova, perguntando, né, você é o administrador do sistema da sua empresa e você precisa avaliar, né, um modelo aonde você vai precisar executar cargas de trabalho isoladas de outros clientes, o que que você precisa indicar na sua empresa? Um host dedicado. Então, a Microsoft quer saber se você relembra, né, que esse modelo existe, para que ele serve e quando que você vai pontuar ele como sendo um item importante dentro da sua empresa. E vamos para nosso próximo tópico. Módulo 2, segurança de rede no Azure. Aqui nós vamos falar principalmente, né, sobre a parte de proteção e vamos abordar também alguns conceitos conhecidos que eu gosto muito de falar, principalmente o Zero Trust, ou seja, não confiamos em nada e nem em ninguém. Pessoal, a proteção da rede, falando do modelo de nuvem, independente se nós estamos falando de Azure, AWS, o provider que você está utilizando aí hoje na sua empresa, lembre-se, nós temos um modelo de criptografia nas conexões, nós temos criptografia em discos, mas isso não é o suficiente. Aqui, quando a gente fala da abordagem em camadas ou a defesa em camadas, isso quer dizer que em cada uma delas existem ferramentas, existem boas práticas, aonde nós precisamos avaliar os nossos recursos e o que nós estamos fazendo para protegê-los. Então, desde a segurança física, a parte de acesso relacionada ao D, a parte de perímetro, rede, computação, aplicativo e os dados. Os dados são o novo petróleo de todas as empresas. Então, nós precisamos proteger todas as camadas que vêm até chegar nessas informações e, a partir daí, garantir que estamos seguros, literalmente, ou quase 100% seguros. Existem formas de se quebrar a segurança? Sim, existem, mas nós temos ferramentas a qual nós podemos mitigar ou pelo menos garantir que nós vamos dar muito trabalho enquanto nós sofremos uma tentativa de ataque, conseguimos revidar. Então, quando a gente olha para esse desenho da camada de segurança em profundidade, perceba que nós estamos falando principalmente, né, de uma camada de proteção que, se uma for violada, ou seja, se o atacante passar por uma, nós temos a próxima para nos defender. E assim a gente vai conseguindo garantir que vai existir uma forma de proteção no máximo possível delas. A segurança física, essa camada, nós estamos falando da nossa primeira linha de defesa, que vai proteger o hardware e a computação no data center.
Ah, mas eu não tenho acesso a essa parte. Exato, então essa parte de segurança física está relacionada à Microsoft. Ela precisa garantir para nós que está tudo certo, porque nós não temos acesso ao data center. Quando nós falamos da parte de identidade, nós estamos falando das contas de usuário, single sign-on, do MFA, e também a parte de permissionamento que nós vamos dar para essas contas, principalmente quando a gente fala da permissão e revisão de acesso. Quando a gente fala da camada de perímetro, nós estamos falando de ferramentas de proteção de ataque, como ataques DDoS, por exemplo, a utilização do firewall, independente se é o firewall da Microsoft ou um outro firewall de borda, né? Um firewall Barracuda, um F5, entre outros. Quando nós chegamos na parte de rede, nós estamos falando da limitação de comunicação entre recursos. Ou seja, eu vou garantir a comunicação entre todas as VNets, sim ou não? Eu vou trabalhar com o modelo de hub spoke, eu vou restringir tudo por um padrão. A parte de acesso à internet eu vou deixar liberada, entre outros itens. Quando nós chegamos nos itens de computação, nós falando desde o acesso às máquinas virtuais, implementação de endpoints, garantir sistemas atualizados, lembrando que a atualização do sistema operacional não é responsabilidade da Microsoft, é nossa responsabilidade, falando de infraestrutura como serviço. A parte de aplicativo. Aqui nós precisamos garantir que eles estejam livres de qualquer modelo de vulnerabilidade. Eles estão, né, dentro de uma camada segura, sem senhas expostas, lembrando do Key Vault. E quando nós chegamos nos dados, aqui sim, nós estamos falando do nosso novo petróleo. Como que eles estão armazenados? Eles estão em máquinas como infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, como que está sendo o gerenciamento desses dados? Por isso é importante a nossa postura de segurança. Vamos lembrar lá do Microsoft Defender, porque ela nos ajuda a enxergar, né, quando nós temos um ambiente muito amplo, qual que é o nosso status, né, de confiabilidade, como que está sendo feito o gerenciamento das nossas permissões e como que está a segurança do nosso ambiente, trazendo, né, todos esses itens de proteção das nossas camadas. Aqui é interessante a gente avaliar pela parte da segurança compartilhada, porque uma coisa que é bastante interessante, pessoal, nós temos a parte que é a responsabilidade local, ou seja, quando nós temos um ambiente de data center, né, falando no modelo on-premise, tudo é nossa responsabilidade. Então, aqui você tem a parte de governança dos dados, pontos de extremidade, aplicação, sistema operacional, parte lógica, tudo vai ser avaliado por você. Quando nós falamos de infraestrutura como serviço, nós fazemos uma abstração da camada física, porque isso não fica a nosso critério, não é sua responsabilidade ficar trocando máquina, né, ou ficar fazendo acesso a host físico, porém passou do nível físico, tudo é sua responsabilidade. Quando nós falamos de plataforma como serviço, nós subimos o nível do sistema operacional também e começamos a dividir com a Microsoft essa parte aqui de aplicativo, controles de rede, identidade e após também tudo é nossa responsabilidade. E quando nós falamos de software como serviço, subimos mais uma camada de aplicativo. E aqui nós vamos ter a parte de identidade e a parte de cliente é toda a nossa responsabilidade também. Então perceba que quando nós falamos do modelo de data center, tudo é nossa responsabilidade, literalmente ninguém nos ajuda. Quando nós vamos para a infraestrutura como serviço, nós vamos abstrair o modelo de host físico e passou disso, é com nós também. Plataforma como serviço, você sobe o nível do sistema operacional. Após isso, você tem uma divisão de responsabilidade com a Microsoft, e quando a gente fala de gerenciamento de acesso, governança de dados, ponto de extremidade, isso também é sua responsabilidade. E por fim, o software como serviço, nós subimos mais um nível de aplicação. E vamos ter, juntamente com a Microsoft, a parte de gestão da infraestrutura de identidade e diretório.
Uma tabela dessa, por exemplo, poderia cair na minha prova? Não, não é essa a questão. A questão aqui é você entender que não é responsabilidade total da Microsoft e não é responsabilidade total sua falando de nuvem. Existe até que ponto é sua responsabilidade, quais pontos são comuns e quais pontos são responsabilidade da Microsoft, para que você consiga desempenhar melhor o seu trabalho no dia a dia, tomar atitudes aonde vem existir uma solução com um melhor apontamento para a sua realidade hoje, falando de nuvem, e caso você trabalhe em um modelo de consultoria, consiga indicar para um cliente qual seria a melhor solução a ser tomada para garantir um sucesso em uma migração. E falando sobre a parte de grupos de segurança ou NSG, aqui entra um item interessante que sim é nossa responsabilidade. O NSG nos permite filtrar o tráfego de rede para os recursos ou para uma subrede dentro do Azure. Ele até é conhecido como sendo um tipo de mini firewall. Porque o que acontece? Nós podemos aplicar grupos de segurança de rede diretamente na placa de rede de uma máquina ou em uma subrede. Inclusive, isso também vem a ser questão de prova. E nós podemos ter várias regras de segurança dentro de um NSG. Lembrando que essas regras vão ser aplicadas em nível de prioridade. Essas prioridades vão de 100 a 4.096 e nós temos algumas prioridades que são aplicadas por padrão em portas altas, digamos assim, né, que são as últimas prioridades que são habilitadas pela própria Microsoft e nós não podemos excluir. Entre as ações que nós podemos aplicar em um NSG, pode ser tanto de permitir como de negar um acesso, estipulando os modelos de protocolo e também determinando se vai ser liberado para todos um ambiente, se vai ser liberado diretamente para uma máquina, e assim a gente vai organizando conforme for o modelo mais completo dentro do nosso ambiente. O NSG é muito utilizado na segmentação de permissão entre as redes e lembrando, você pode aplicar ele ou diretamente na máquina ou em uma subrede. Vamos dar uma olhadinha no portal como que um grupo de segurança de rede se comporta na prática. Voltamos ao portal agora para falar um pouco sobre grupos de segurança de rede. Aqui no portal, nós podemos criar um grupo de segurança e associá-lo a uma subrede, que consta dentro de uma rede virtual, ou diretamente na placa de rede de um computador. Como no momento eu não tenho nenhuma máquina ativa, eu tenho aqui uma rede virtual e ela possui uma subrede atrelada a ela. Qual é a ideia? Vamos criar um NSG e associá-lo a essa subrede. Aqui na pesquisa, vamos procurar por grupos de segurança de rede. Ele vai fazer a leitura, vai ver que eu não tenho nenhum grupo de segurança de rede no momento. E eu vou solicitar a criação de um novo grupo de segurança, ou Network Security Group, se você estiver usando o portal em inglês. Primeiramente, ele vai pedir para que a gente associe a um grupo de recursos, mas ainda não está associado à subrede, ele está me pedindo apenas um nome. Então, eu vou colocar aqui NSG aula 4. Eu não vou colocar nenhuma tag no momento e vamos solicitar a criação. Finalizou a criação do Network Security Group. Deixa eu fechar aqui a tela. Aqui está, NSG aula 4. Perceba que nós tivemos a criação de 3 regras de entrada e 3 regras de saída automaticamente. Estas são as regras de porta alta que eu comentei anteriormente, que a própria Microsoft já deixa, né, por default para nós e nós não podemos excluir essas regras também por padrão. Então, agora que eu tenho esse NSG, eu vou associar ele, né, para a minha subrede que eu já tinha lá previamente criada, né, em cima da minha VNet. Então, aqui dentro do meu NSG, primeiramente a gente pode avaliar que eu tenho essas 3 regras, aonde permite tudo para fazer o acesso, né, ou senão as minhas regras aqui para a parte de saída.
E agora eu clico aqui em subredes, perceba que ele está mostrando como não tem nenhum resultado, ou seja, ele não está associando ainda nenhuma subrede. Nós vamos clicar em associar, vamos selecionar rede virtual. Eu tenho aquela rede virtual aula 4 que eu tinha mostrado antes, e aqui eu vou trazer para a subrede default, que é a única que tem lá. E agora ele vai associar as regras para minha rede virtual. Ó, já está aparecendo aqui o endereçamento, e agora, quando eu for fazer alguma regra para aquela subrede, eu vou adicionar aqui. E aonde eu faço a criação destas regras? Bom, aqui no menu da esquerda nós temos várias opções, né? Estamos em visão geral, nós podemos olhar aqui log de atividades, como eu criei há pouco tempo, talvez ele ainda não esteja atualizando, mas aqui no momento de produção a gente consegue avaliar o que foi realizado, a parte de controle de acesso, onde nós podemos atribuir a função aqui para quem pode fazer alterações, visualização, a parte de tags, diagnosticar e remover problemas, e aqui a parte de configurações, tanto as regras de segurança de entrada, né? Eu posso dar um adicionar. Perceba que aqui nós vamos ter tanto o protocolo todos, TCP, UDP e CMP. A nossa ação sempre vai ser permitir ou negar, e o que é mais importante, a prioridade. Perceba que essas regras da Microsoft, elas já vêm em portas altas, elas são na linha dos 65.000, mas a nossa primeira prioridade é a prioridade 100, ou seja, essa é a primeira regra que vai ser testada. É importante avaliar que quando nós estamos criando regras em ambiente de produção, se existir uma regra que vai ser testada antes, que está negando um determinado acesso, e depois eu venho com uma outra regra e libero aquele acesso, aquela liberação não funciona, porque ela está com uma prioridade que vai ser testada só depois. Perceba que quando as prioridades de rede são testadas, assim que faz sentido, por exemplo, se aquele intervalo está contemplando aquela porta que eu estou tentando acessar e ele está dizendo está bloqueado, eu não testo o próximo. Eu paro o meu teste e informo que aquele acesso não vai ser liberado. Então, é muito importante nós sabermos sobre isso e organizarmos as ordens de prioridade. Sempre aquelas que a gente vai testar primeiro, elas vão ser as prioridades com número menor. E nunca crie regras, por exemplo, crie a primeira regra é a 100, a segunda regra é a 101, porque depois, se você precisar colocar alguma regra entre as duas, você não tem um intervalo. Por convenção, a gente coloca pelo menos uma diferença de 10 números, né? Por exemplo, da 10 até a 110, né? O próximo salto seria o 110, para garantir que se eu precisar criar alguma coisa entre essas duas, eu vou ter um intervalo hábil. Uma dica bastante importante quando a gente está falando de ambientes de produção. Então, pessoal, sobre a NSG era isso que a gente precisava avaliar. Vamos para o nosso próximo item. Vamos falar agora sobre o Firewall do Azure, né? Anteriormente estávamos falando sobre o NSG, eu pontuei que ele é conhecido como um mini Firewall, então agora vamos falar do Firewall de verdade. Bom, o Firewall do Azure não é uma aplicação, digamos assim, 0800, né? Ele tem um custo, como quaisquer outro modelo de Firewall. Ele trabalha como um Firewall como serviço, então a gente pode chamar ele de FAS, e ele é um dispositivo de segurança de rede, que vai monitorar o tráfego de rede de entrada e saída, e obviamente vai decidir se permite, né, se bloqueia, se libera todas essas informações ou os acessos que estão tentando passar. Quando nós trabalhamos com o Firewall do Azure, nós vamos ter um modelo de aplicação, né, onde ele vai ter uma inteligência artificial trabalhando junto. Nós podemos, obviamente, criar as nossas próprias regras, mas entenda que o Firewall do Azure ele vai nos atender em muitas coisas. Ele é um serviço de segurança que é gerenciado, ele é um cloud native, né, baseado em nuvem, criado diretamente na nuvem, e uma parte interessante, né, é que nós podemos utilizar ele como nosso firewall principal, e se você tiver um ambiente híbrido, onde você tem o seu data center, né, físico, e tem serviços na nuvem, você pode configurar para que a sua empresa venha utilizar o firewall do Azure como sendo um firewall principal. Então, uma rede virtual aqui ela vai ser semelhante a uma rede tradicional,
que você poderia operar dentro do seu próprio data center. Então, ele vai trabalhar também em o que a gente chama de Layer 3 e Layer 7, que são as policies de conectividade. Ele é um Firewall stateful, né? Ou seja, ele vai analisar o contexto completo das conexões de rede, não apenas um pacote individual. E ele tem alta disponibilidade e escalabilidade de nuvem irrestrita. Falando, né, sobre o Firewall do Azure, ele vai fornecer uma centralização onde nós vamos poder criar, impor regras, registrar políticas, avaliar a conectividade de aplicativos, a segurança até mesmo das nossas assinaturas. Ele vai utilizar um IP público, estático e, por assim dizer, imutável para os nossos recursos de rede virtual. E, claro, permite que firewalls externos identifiquem o tráfego proveniente, né, da nossa rede. A gente precisa obrigatoriamente utilizar o firewall do Azure num ambiente produtivo? Não, ele custa em torno de R$ 4.500 atualmente, né? Estamos falando em março de 2022, mas a gente pode, num ambiente produtivo, por exemplo, ir lá pelo marketplace e utilizar um outro modelo, por exemplo, um modelo Barracuda, um F5, entre outros. Mas a nível de prova, nós precisamos saber sobre o firewall do Azure. Então, resumindo, quais são os recursos que ele vai nos fornecer? Alta disponibilidade, a escalabilidade da nuvem, as regras de filtragem, ele tem suporte à tradução de endereços de destino, conhecido como DNAT. Nós utilizamos lá o Azure Monitor, lembra que a gente passou lá um tempo atrás, nos outros slides? Nós utilizamos os logs do Azure Monitor para acompanhar o que está acontecendo. Então, aqui nós conseguimos ter um serviço totalmente integrado para avaliar as minhas análises. O que nós, como clientes, podemos configurar no firewall do Azure? Nós podemos definir os nomes de domínio qualificado, que são os FQDNs, né? Nós podemos criar regras de rede que vão definir o endereço, né, de origem, protocolo, porta. Ele é um firewall como qualquer outro. Vamos fazer as configurações. E também as regras de NAT, né, que vão definir os endereços de IP, porta de destino, para a gente facilitar, né, habilitar ou não os acessos para dentro do nosso ambiente. Então, falando de Firewall do Azure, ele é uma aplicação que ela vai trabalhar como serviço, tem uma alta disponibilidade. Falando de Azure, ele tem uma inteligência artificial também, e nós podemos criar as nossas próprias regras. É uma aplicação muito robusta, onde nós podemos fazer essas configurações, centralizar ele também para que seja utilizado pelo nosso ambiente físico, não apenas pelos recursos que estão na nuvem, mas para algumas empresas hoje ele é um pouquinho salgado. E falando um pouco sobre as proteções de ataque de serviço, o famoso DDoS. Bom, quando a gente fala de ataque de negação de serviço, nós já lembramos, né, de aplicações web, principalmente de sites de e-commerce, né? Porque quando a gente estuda um pouco sobre a parte de segurança, nós entendemos que quando uma aplicação, no caso um site principalmente, ele sofre um ataque de negação de serviço, vários atacantes estão tentando fazer o acesso, só que, na verdade, obviamente, eles querem derrubar aquele acesso. Então, a solicitação ela fica tão grande que aquela página ela não dá conta. E o DDoS é a grande presença por trás disso. É um ataque antigo, mas muito utilizado também nos dias de hoje. E nós precisamos utilizar uma proteção DDoS, levando em consideração que nós estamos trabalhando na nuvem, os nossos recursos precisam estar protegidos contra N tipo de ataques. E esse é um dos quais a gente não pode esquecer. Quando a gente combina essa proteção DDoS com práticas de design de aplicativos, por exemplo, né, nós estamos trazendo um modelo de escalabilidade, elasticidade. Estamos trabalhando com uma rede global da Microsoft, onde nós podemos criar aplicações em quaisquer lugar do mundo, onde existe uma região. E agora nós precisamos garantir que as nossas aplicações vão estar protegidas. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com um Application Gateway, que vai ser um gateway de aplicações que vai centralizar os nossos acessos de sites, por exemplo, para a rua, nós precisamos garantir que quando as requisições chegarem, elas vão ser testadas por uma proteção de DDoS. Uma coisa que eu costumo falar
é que o DDoS ele não necessariamente vai ser pago. A Microsoft nos oferta dois modelos deste serviço, o básico e o padrão. O que ocorre é que se você utilizar o serviço de nível básico, que ele é aquele automaticamente gratuito, ele vai fazer um monitoramento do tráfego de rede, né? Vai ter uma camada de serviço básica da Microsoft, independente de onde você estiver criando isso, porém não vai ter uma reação, né? Caso você precise, né, de um apoio, por exemplo, eu estou sendo atacado. O plano básico ele vai ficar coletando os logs, mas ele não vai ter uma ação reativa. Nós precisamos ativar a camada de acesso padrão, aonde a gente vai ter um serviço também conhecido por standard, né? Se você estiver utilizando o painel em inglês, e ela vai nos fornecer recursos de mitigação. Esses recursos, sim, vão estar não apenas trabalhando com a coleta de dados, mas eles vão estar avaliando aquelas entradas, aquelas requisições que vão chegar para nós. Então, uma proteção de DDoS standard, ela é fácil de habilitar. Na verdade, quando nós estamos criando ali o Application Gateway e vamos utilizar a proteção de DDoS, ele já pergunta se quer utilizar a básica ou a standard. Então, é só habilitar, você não precisa necessariamente configurar alguma coisa a mais, só que o fato de ativar, claro que ela vai ter um custo, não é um custo muito alto, mas ele se paga, digamos assim, quanto custa para o seu site ficar um dia fora, né? Qual é o tamanho do prejuízo, né? Então, com certeza, manter o serviço ativo é muito melhor. E uma camada standard vai nos fornecer um monitoramento de tráfego, né, sempre ativo e mitigação em tempo real de ataques comuns em nível de rede. Claro que ela vai nos fornecer muitas defesas, né, em relação a serviços online, e as políticas de proteção vão ser ajustadas por meio do monitoramento de tráfego dedicado de algoritmos de aprendizado de máquina. Aqui nós temos, né, mais uma vez, inteligência artificial trabalhando em conjunto. Essas políticas elas vão sendo aplicadas a endereços de IP público que são associados aos recursos implantados nas nossas redes virtuais. Lembrando que, como isso é uma coisa mensurada pela própria Microsoft, por meio de validações em outras localidades, de IPs maliciosos, de tentativa de ataque, isso já vai sendo replicado para todo o ambiente, né, todos os clientes que têm esse serviço ativo. Então, isso pode nos ajudar a mitigar ataques, a gente pode colocar até como ataques volumétricos, né? Que seriam ataques que vêm em grande quantidade, que aparentemente eles são legítimos, só que não. Ataques de protocolo, principalmente acessando a camada 13 e a camada 4, e também ataques de camada de recurso, onde nós vamos estar falando com a parte do Web Application Firewall, né, o famoso WAF, que vai nos proteger contra ataques de Layer 7, que é uma outra camada de segurança. Então, utilizar nessa proteção DDoS em cima, por exemplo, de um Web Application, nós vamos estar garantindo mais um nível de segurança dentro do nosso ambiente. A proteção DDoS, ela é importante, o nível básico não necessariamente vai nos atender, o nível standard ou padrão é o mais indicado. O que você precisa saber é aonde você pode aplicar e quais os recursos, né, que ela vai nos ajudar a mitigar em termos de ameaça. Então, esses ataques de negação de serviço seriam mitigados em cima dessa proteção de DDoS. E fechando, né, essa parte da nossa proteção completa, digamos assim, estamos avaliando cada nível do nosso perímetro. Então, aqui a gente avaliou a parte do NSG e a parte do Firewall do Azure, onde a gente vai ter toda uma proteção. O NSG e o Firewall poderiam ser meio pai e filho, né? Mas o NSG ele nos atende até certo ponto, principalmente dentro da nossa rede, e o Firewall é aquele cara que vai ficar na porta dizendo se pode ou se não pode passar, né? Essa camada de perímetro que nós vamos ter depois que foi feita uma requisição nas nossas páginas, por exemplo, aonde vão ser mitigados os ataques de DDoS. Nós precisamos avaliar isso.
e sim deixar ativado para evitar problemas. E depois voltamos para a nossa camada de rede, protegendo o tráfego, né, de entrada e de saída para a internet das nossas aplicações, das nossas redes, ou até mesmo se você fizer essa configuração diretamente na placa de rede, seria da sua própria máquina. Então, aqui a gente fez uma breve pincelada. Digamos, se você for fazer uma prova, seja ela de segurança, né, a Z500, ou uma prova de segurança específica, que seria a SC900, as trilhas SC são específicas de segurança, você vai avaliar que nós temos muito mais detalhes além do que nós abordamos aqui, mas para o dia a dia e para o conteúdo da prova Z900, essa parte aqui já nos atende. Você pode dar uma olhadinha no Docs da Microsoft também, ficou curioso, curiosa, para dar mais uma revisada de o que mais eu posso fazer para proteger o meu ambiente. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, vamos fazer o nosso teste de conhecimento, pessoal. Chegamos ao final da nossa quarta aula, então vamos revisar se como nós estamos até agora para garantir o nosso PES. Vamos à primeira pergunta. Para implementar um modelo de nuvem híbrida, uma empresa deve sempre migrar do modelo de nuvem privada, sim ou não? Bom, se eu vou implementar um modelo de nuvem híbrida, eu vou ter tanto meu data center físico, como vou ter o acesso em uma nuvem pública. Assim, eu tenho um modelo de nuvem híbrida. Então, eu não vou migrar do modelo de nuvem privada, eu vou mantê-lo e adicionar um modelo de nuvem pública. Então, aqui a nossa resposta é falsa. Vamos para a próxima questão. Uma empresa pode estender os recursos de computação de sua rede interna utilizando a nuvem pública. Exatamente, né, pessoal? Quando você tem o seu modelo de nuvem privada, tem o seu data center e você faz uma conexão, por exemplo, com o Azure, você consegue jogar com essas aplicações, né, com várias delas e ficar transitando entre o seu modelo privado como o seu modelo público. Então, aqui a resposta é sim. Em um modelo de nuvem pública, apenas usuários convidados da sua empresa podem acessar os recursos na nuvem. Bom, aqui a gente já tinha dado uma olhadinha sobre essa questão de usuários, né, em outro acesso, e a gente viu que não, né, pessoal? Isso é falso. O modelo de nuvem pública, nós temos usuários da sua empresa e nós podemos também convidar pessoas, até mesmo Gmail, Hotmail, outros providers aí, outros e-mails, arroba alguma coisa e dar o acesso como um acesso convidado sem nenhum problema. Próxima pergunta. Os recursos do Azure só podem acessar outros recursos no mesmo grupo de recursos. Essa aqui eu acredito que também está bastante fácil, né, pessoal? É falso. Os recursos, eles estão organizados em grupo de recursos, mas quem vai acessá-los, né, se eles vão ter uma comunicação entre eles, o grupo de recursos não vai implicar em nada. O que nós podemos ter aqui, de fato, é eu ter um grupo de máquinas em uma virtual network, ter um outro grupo de máquinas em outra virtual network e esses grupos de máquinas não se enxergam, porque para que eu possa ter uma comunicação entre máquinas em virtuais networks diferentes, elas precisam ter um peering entre elas, mas o grupo de recursos não implica em nada na questão da comunicação. Se você excluir um grupo de recursos, todos os recursos do grupo de recursos serão excluídos. Aqui é verdadeiro, né, pessoal? Quando você manda excluir um grupo de recursos, tudo aquilo que estiver lá será excluído. Ele até vai mostrar para você, né? Olha, aqui tem todos esses itens, você quer mesmo excluir? Você tem que dizer sim, manda excluir, aí sim ele vai fazer, né, a exclusão de todos os itens. Mas sim, mandando excluir o grupo de recursos, tudo que tem nele vai junto. Um grupo de recursos pode conter recursos de várias regiões no Azure. Essa aqui eu havia comentado também na aula, né, pessoal? Sim, você pode ter recursos de várias regiões em um grupo de recursos. Lembre, um grupo de recursos ele serve mais para a nossa própria organização.
mas ele não implica em nada se essas máquinas, app service, container, storage account, seja lá o que for que estiver dentro do grupo de recursos, ele pode ser de diferentes regiões diferentes, né? Eu posso ter aqui um grupo de recursos com ele sendo criado no Brasil, aqueles outros itens sejam dos Estados Unidos, sejam da Europa, não tem nenhum problema. Eu só não posso ter um grupo de recursos dentro de outro grupo de recursos. Se você atribuir uma marca ou uma tag, né, se você estiver fazendo a prova em inglês, a um grupo de recursos, todos os recursos do Azure neste grupo de recursos serão atribuídos à mesma marca. Aqui, pessoal, é falso. O que acontece? Quando nós temos um Resource Group, se você coloca uma tag lá no Resource Group, que seria o pai, né, e cria quaisquer outros itens e coloca dentro do Resource Group, ele não vai herdar a tag. Tá? Tags não são herdadas. Então, aqui, se você cria uma tag no Resource Group, a tag é somente dele. Se você definir permissões para um grupo de recursos, todos os recursos do Azure neste grupo de recursos herdarão as permissões. Aqui é literalmente outro departamento. Aqui nós estamos falando de tags, estamos falando aqui das permissões, o IAM, né, lá dentro do Azure. Então, aqui, com relação a permissões, ao contrário de tags, sim, nós vamos ter uma questão de herança. Se você quiser dar acesso para alguém, né, um acesso mais alto, digamos assim, com mais permissões exclusivamente em um recurso, você vai ter que ir diretamente nesse recurso. Agora, é muito comum no dia a dia, nós temos os grupos de recursos por setores, por tipo de projeto e tudo mais, e se dá a permissão no grupo de recursos para todas as pessoas ali que estão participando desse projeto, sabendo que, se for criado novos itens lá, elas vão herdar esta permissão. O Azure Advisor fornece recomendações de como reduzir o custo de execução de máquinas virtuais. Essa aqui está bastante fácil, né, pessoal? É verdadeiro. Eu até mostrei para vocês, né? Que na minha subscrição estava mostrando porque eu não tinha nenhuma máquina criada, mas eu comentei, né, no vídeo que uma coisa bastante comum é quando a gente tem uma máquina que está rodando bastante tempo e essa máquina está sendo subutilizada, vamos colocar assim, o Azure já nos pergunta, olha, essa máquina aqui, quem sabe você troca a família. Ó, essa máquina aqui eu vi que está rodando há bastante tempo, quem sabe você troca do modelo de Pay As You Go para um modelo de reserva. Então, ele nos sugere, sim, melhorias e visando a questão dos custos. Próxima pergunta. O Azure Advisor fornece recomendações sobre como definir a configuração de rede em máquinas virtuais. Aqui ele já pegou bem mais no detalhe, só que o que acontece? Nós temos as recomendações de custo, de segurança, boas práticas, mas definir configuração de rede, isso ele não vai nos dizer. Isso fica a nosso critério. Ele vai analisar outras questões, mas não como definir uma configuração. Os dados copiados para uma conta de armazenamento do Azure são mantidos automaticamente em pelo menos 3 cópias. Aqui nós estamos falando dos storage accounts, né? Para quem está habituado a trabalhar com um portal em inglês. Então, quando nós fazemos um storage account, ele tem os modelos de replicação. E o modelo mais baixo, digamos assim, é o LRS, onde ele faz 3 cópias em um único data center do Azure. Então, sim, os dados copiados para uma conta de armazenamento, eles vão ter pelo menos 3 cópias. Uma região do Azure contém um ou mais data centers conectados usando uma rede de baixa latência. Bom, uma região ela vai conter sim mais de um data center, ela precisa, o padrão são 3, e sim, vai ser uma rede backbone da própria Microsoft, então nós vamos ter aqui a latência mais baixa possível para garantir a questão da escrita e replicação entre todos eles. Pessoal, chegamos ao final da nossa 4ª aula. Preparem-se. Na 5ª aula nós vamos ter no vídeo parte 1 e parte 2,
que ela vai ficar um pouquinho mais extensa do que as aulas anteriores, mas vem com bastante conteúdo bacana para garantir aí o PES na sua avaliação. Eu espero que você tenha gostado, deixe seus comentários no vídeo, siga o canal da Cláudia nas nossas redes sociais e a partir do momento que a última aula for ao ar, vai também para o nosso GitHub esta apresentação. Então, eu espero vocês na nossa aula final. Até lá!